e já agradeço a todos que estão aqui conosco nesse momento. Pedro, eu só queria mostrar primeiramente, né, uma imagem do Renato Kaiser, que o Mosaico Esportivo captou, e parece que a gente publicou no nosso Instagram essa imagem do Kaiser, né? A Rafaela publicou lá com o canal do Dinâmico. Muito interessante. E ela estava me contando que ela pediu para o rapaz do Mosaico Esportivo gravar. E aí eles fizeram a gravação, mandaram para ela, ela divulgou. Vamos ver aí. Pode soltar quando você puder, nosso querido Pedro, né? Para a gente mostrar para o pessoal aqui uma imagem do Renato Kaiser, né? O Renato Kaiser, ele é um jogador que vive uma crise de ansiedade, problema, né? Psicológico. Aí, a imagem aí. Pode tirar o som, por favor, de lá. E essa imagem aí reflete muito o que ele tem vivido nos últimos jogos do Vitória. Onde ele fazia os gols, o Vitória estava vencendo, etc e tal, ia lá e sofria o gol, né, no final. E aí no jogo de ontem, eu acho que bateu um desespero no Kaiser com relação a falar assim, rapaz, o bicho tá pegando, a zorra tá empenando e eu não sei mais o que fazer, eu corro para um lado, eu corro para o outro, brigo no alto. A bola, infelizmente, não tá entrando, o Vitória não tá conseguindo vencer os jogos, eu imagino, né, assim, o que passa na cabeça do jogador Renato Kaiser, que é um dos que estão se esforçando muito para tirar o Vitória dessa situação. E aí, o pessoal do Mosaico Esportivo captou essa imagem onde o Renato aparece desolado ali na porta dos vestiários. Você vê que tem até um goleiro do Fluminense, né, à frente dele, conversando com alguém na seta do Vitória, devia conhecer, enfim. Mas a principal imagem é realmente a do Renato Kaiser aí, extremamente desolado. Ele que, sem dúvida alguma, é um dos principais jogadores do Vitória. Kaiser que perdeu um gol, né, Galindo? Aquele gol ali de cabeça, e isso pode também ter martelado a cabeça dele. A gente, quando joga um baba, perde um gol feito, fica sem dormir. Imagine um jogador que está comprometido com o projeto que ele está inserido, que é bom frisar. Um jogador que está comprometido com o Vitória, que ele demonstrou através de atitudes, palavras e ações. Ele demonstrou isso. E tem um vídeo desse aí, você percebe, pô. Ele tá assim por quê? Ele não recebeu notícia nenhuma ruim, por causa realmente do projeto que ele tá fazendo parte e não tá caminhando como ele e todos nós queríamos, né, Gabriel? Com certeza, irmão. É um atleta que a gente percebe o esforço, a gente fica triste por ele também, né? Além do resultado em si, a gente fica triste por ele, porque a gente gosta de jogadores que se entregam assim. Tamanha foi a quantidade de vezes que chegaram atletas aqui medalhões ou até emprestados por outros clubes que não demonstraram estar sofrendo tanto assim quando o Vitória perde, né? De um clube que tem uma dificuldade financeira enorme para trazer jogadores de alto nível. Que tem uma torcida muito apaixonada, então notoriamente a gente se identifica quando a gente vê um caso como esse. E vamos ser sinceros, Anderson, passou muito tempo jogando praticamente sozinho também, né? Então acaba tendo um peso enorme nas costas de um cara como esse, porque você vê que ele tá sempre ali se doando. Teve acho que 2 jogos consecutivos, se não me engano, que ele fez 2 gols e o Vitória não vencia. Então é aquela questão do o que mais ele pode fazer, né? O que mais ele pode fazer? Porque o time não tá na mesma sintonia. A gente espera que isso mude, né? Mas, como eu falei, eu acho que o estado anímico, não só do Kaiser, mas do Vitória como um todo, é esse aí. É o retrato ali, foi o desenho, a arte do Vitória nesse momento na competição, na temporada. E o Marcos Guedes, ele fez um vídeo com o Kaiser, né? Ele faz uma pergunta ao Kaiser que eu gostaria muito de fazer. E o Marcos Guedes fez, manda um abraço aí pro Marcos Guedes, do Resenha do Leão 899. E é interessante a resposta do Kaiser, porque geralmente as respostas são clichês. Mas ele falou que eu imaginava, mas queria ouvir se era verdade aquilo. Olha só a resposta. Não se ligue muito no semblante de Kaiser, não, porque ele realmente está muito para baixo. Mas ouça só aí a pergunta e a resposta do Renato Kaiser, por favor. Kaiser, essa questão do comando técnico do Vitória. Primeiro o Carpini, depois o Carilli, agora o Rodrigo Chagas. Não sabemos se ele vai ser mantido como treinador ou não. Isso mexe com a cabeça de vocês também, essa questão tática de perfil de treinador diferente? Mexe, né? São ideias diferentes. A gente ainda está tentando se enquadrar no estilo do Rodrigo. Muita mudança assim atrapalha, né? A gente estava tendo uma
Eu acho que a gente estava tendo uma alta com o Carille, aí a gente acabou tendo um reverso, que foi um resultado muito ruim para nós. Mas agora, como eu falei, é trabalhar mais, falar menos e durante a semana ajustar o que a gente continua errando e tentar buscar os resultados. Detalhe que o Renato Kaiser, ele responde algo que eu já imaginava e realmente atrapalha muito, porque logo no início da resposta dele ele fala que eles estavam aprendendo a lidar com as ideias do Rodrigo. E o Vitória vai, isso é quase que certo, né? Quase que 100% certo, mudar o treinador. Eu acho que o Rodrigo Chagas não seguirá no comando técnico do Vitória realmente. Até pelas movimentações que o Vitória está realmente fazendo, de entrar em contato com outros treinadores para assumirem o Vitória, para ver quem vem assumir o Vitória. Mas, com relação ao que ele fala, eu me lembro de 2022. A gente começou com o Dado Cavalcante, aí depois o Dado foi demitido, veio Geninho. Geninho, pouco tempo depois, foi demitido, veio Fabiano Soares. Fabiano Soares, no meio da Série C, foi demitido e aí veio o salvador da pátria chamado João Bussi. O João Bussi chega ao Vitória e transforma algumas coisas que precisavam ser transformadas da parte dele. Lembro-me que houve também uma conversa dos imbatíveis naquele momento com os jogadores se fechando, nunca vou esquecer de vários detalhes, e também de trazer à tona aqui a importância daquele cidadão chamado Rodrigo Pastana, o diretor executivo de futebol da época, que antes de sair trouxe o João Bussi, com a convicção de que seria o João Bussi que traria ao Vitória algumas situações. Entram vários outros detalhes, e o principal deles é que a torcida abraçou, né? Depois daquela vitória contra o Figueirense, a Vitória deu 2-0, Galindo, você que é bom de memória. 1-0. Você fala na classificatória. 2-0. Vitória vence por 2-0. Eu lembro até que Rafinha faz um gol e toma um murro na cabeça de Wilson, na minha frente assim. E após aquele jogo, a torcida voltou a abraçar, porque 3 rodadas antes, foi para a Vitória Volta Redonda, lotou o estádio, do nada, lotou o estádio. Aquela lotação do estádio possibilitou a Vitória de pagar em dia a folha, que não tinha como pagar, não tinha dinheiro. Mas, de repente, aquela lotação do estádio traz à tona a Vitória de conseguir pagar o salário em dia, e conseguiu pagar realmente, e o Vitória consegue vencer os jogos, a torcida volta a estar presente e o jogador está pressionado a entregar o seu melhor. E aí toda a história você já conhece. Só que naquele momento também foram feitas muitas trocas de treinadores e isso confunde a cabeça dos caras. Fabiano Soares mesmo, alguns me falavam, Anderson, eu não consigo nem entender às vezes o que ele quer falar, porque ele mistura o português de Portugal com o espanhol com o nosso português quando ele está falando. Às vezes a gente nem entende o que ele quer e finge que entendeu e vai. Aí eu falei, e quando ele chama no segundo tempo, que chama, né, vem cá, fulano, ó, e das orientações, ele, irmão, balança a cabeça, finge que tá ouvindo e vai. Então assim, cada qual tem tem a sua questão. Eu demitiria o Carpini, óbvio. Eu demitiria o Carille depois de 8, não tinha como. Não só pelo resultado, mas pelos bastidores daquele jogo também. Tanto a preparação para enfrentar o Flamengo, porque ele queria um Vitória aberto para pegar o Flamengo lá dentro, quanto o intervalo e o pós. Não tinha como deixar o Carille mais. Infelizmente, o Carille precisa ficar sem trabalhar um tempo, se reciclar e melhorar alguns detalhes, vários detalhes, né? Vários detalhes. Mas aí é uma questão de um problema dele que ele tem que se resolver. O Rodrigo Chagas, dentro dos nomes que tinham à disposição, na minha concepção, era o melhor. Só que nós entramos numa situação, num furacão, nesse último jogo, que me deixou muito preocupado. Que é a falta de comando.